Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Agora sim, segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020, a gente está ao vivo para mais um Pinga Fogo. Boa noite, meu querido amigo Jorge Elahá. Boa noite, Rubens, e boa noite para todos os nossos companheiros que nos enchem de alegria por estarem presentes conosco mais uma vez nessa atividade que nos dá um imenso prazer de fazer. O nosso Pinga Fogo, através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, construindo um mundo melhor. A gente está aí junto com esses nossos amigos parceiros, aí a FEB TV, a RAI TV, a TV7, a TV Secal, os nossos amigos da Web Rádio, amigo espiritual, nossa eterna gratidão a vocês por a gente estar junto, fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. E eu vou passar a palavra para o Jorge fazer aquela reflexão inicial, mas antes eu vou fazer a prece. Eu queria te convidar para que a gente possa manter os nossos pensamentos e os nossos corações elevados ao alto, tendo a certeza de que o Mestre Jesus acolhe cada um de nós. Senhor, que o nosso querido amigo Jorge Elahá possa ser teu instrumento, falando fundo aos nossos corações acerca de tantas dúvidas que os nossos amigos têm acerca da relação e do conhecimento espírita. Sob a tua proteção e o teu amparo, Senhor, nós iniciamos o nosso trabalho na noite de hoje. Que assim seja. Meu querido Jorge, a palavra é sua. Obrigado. Hoje quero falar um pouco sobre um assunto que certamente outros de nós já ouvimos falar, que é sobre o mês que nós estamos atravessando. Um mês que é destaque para nós refletirmos sobre a importância da vida, a importância dos valores espirituais para os nossos dias. Nós estamos enfrentando uma quantidade muito grande hoje na nossa sociedade de pessoas que estão sendo vitimadas pelo processo da depressão, do vazio existencial. Muitas pessoas se perguntam qual é o motivo disso estar acontecendo? O que está acontecendo com a humanidade para estar sugerindo tantos casos de depressão, tantas situações desse tipo? E quando a gente consulta a literatura espírita, a gente pode perceber que um fator que tem uma influência muito forte em todo esse grande fenômeno hoje que a gente enfrenta, não só no Brasil, mas no mundo, decorre do avanço do materialismo na nossa sociedade. Nós somos uma sociedade que até pouco tempo atrás, 200 anos, nós tínhamos uma presença muito mais forte da religião nas nossas decisões, da presença de Deus nas nossas vidas, e que aquilo trazia um consolo muito grande para todos nós. A religião exercia um papel muito significativo no equilíbrio das pessoas diante de suas dores. Estou sofrendo, mas Deus está vendo. Eu vou fazer uma travessia do oceano,
mas Deus está conosco. Deus vai nos proteger nessa jornada. Deus vai abençoar a nossa colheita, abençoar a nossa semeadura. Então, essa crença em um Deus e o próprio exercício da religião, com todos os defeitos que a religião possuía, era um elemento que, no fundo, gerava em nós um aspecto de consolação muito grande. Mas, no final do século XVIII, início do século XIX, nós começamos a ter um processo progressivo de tentativa de apagamento da importância da religião nas nossas vidas. Então, você vê que os meios acadêmicos hoje são muito contaminados da ideia da inexistência de questões espirituais. Qual é o resultado disso? Nós criamos uma mentalidade, nós formamos mais de uma geração já. Nós estamos há mais de um século formando pessoas que se formam, ou no sentido de formar, de estruturar seu caráter, avessos à religião, de costas para os valores que a religião nos apresenta. Qual é o resultado final disso? Perde-se a esperança. Não é somente a retirada de Deus do cenário da nossa vida. É a retirada de Deus, que é importante, sem dúvida, mas da sua proteção, dos seus cuidados e da sua lei, da sua solicitude, da providência divina. Então, quando você retira isso, você se torna uma pessoa solitária, sozinha, lutando dentro de um mar de injustiças que o nosso mundo representa. Isso produz um sofrimento terrível nas pessoas. Promove em nós um sentimento da chamada desesperança. O materialismo conduz os seus adeptos a um processo de desesperança muito grande, não há no que se agarrar. Então, a nossa sociedade, cheia de depressão, de conflitos existenciais, de vazio existencial, é porque as pessoas não sabem mais por que vivem, não veem um sentido para as suas existências. Essa é a importância de nós sacudirmos a estrutura do mundo, trazendo a mensagem consoladora que o Espiritismo traz e despertando para que não somente nós, espíritas, temos essa mensagem, mas as outras doutrinas que também falam da vida após a morte e que reconectam o homem com Deus são nossas parceiras nesse grande fenômeno de socorro à criatura humana. Foi-se o tempo em que nós entendíamos que as outras doutrinas religiosas eram como se fossem nossas opositoras. Nós não podemos pensar assim. Já passou da hora de nós darmos as mãos a todas as doutrinas da Terra, nos juntarmos como irmãs que somos, para vencermos o inimigo que é outro, que são as ideias materialistas. É contra essas que promovem a desesperança, que promovem todo esse processo de não saber sobre o futuro de cada um de nós, de promover em nós esse vazio existencial, esse vácuo do sentido da vida. Então, nós temos que nos juntar para que a gente possa fazer isso. E nesse mês, que é um mês que se trabalha muito isso, que a gente aproveite para trabalhar não somente esse socorro às pessoas que estão com processo de vazio existencial, mas que nós vencemos também os nossos processos de intolerância religiosa e passemos a dar as mãos para os nossos companheiros e dizer: e aí, meus irmãos, o que é que vamos fazer juntos para socorrer a todos nós que sofremos tanto com a ausência de Deus nas nossas vidas? Que a gente pense nisso para a nossa semana. Muito bem, meu querido amigo Jorge Elahá, vamos lá, né? Vamos nas perguntas. Eu já vou buscar uma aqui que ela mesma já vai dizer que na semana passada ela colocou essa pergunta, mas não deu tempo. Ela pergunta assim, ó, o André Luiz encontrou seu mentor, o seu anjo da guarda? Há alguma menção em uma de suas obras? É a Sabrina Lopes querendo saber se você sabe de alguma referência em relação a isso. Elahá? Não. Em nenhuma das obras que o André Luiz cita, ele faz referência a um espírito em particular que tenha sido o seu mentor diretamente. Mas ele faz muitas referências aos cuidados que sua mãe, que não era sua mentora, porque estava encarnada durante sua última existência, mas o socorro que sua mãe lhe prestou durante os anos em que ele esteve desencarnado e toda a solicitude que ela lhe emprestou durante o período em que ele passou naquela região mais complicada que ele esteve durante alguns anos. Mas um espírito em particular,
ao qual ele conversava e apontava como sendo o seu mentor, o seu orientador. Não, realmente nós não temos, na obra de André Luiz, nenhuma referência a quem tenha sido o espírito que cuidou dele particularmente. E aí, aproveitando, eu quero só observar o seguinte: nós temos muito uma tendência de trazermos um conceito que a Igreja Católica possui, que é o conceito do anjo da guarda, de que Papai do Céu, quando a gente nasceu, colocou um espírito para tomar conta de nós. O Espiritismo não diz exatamente assim. O que o Espiritismo diz? Que nós pertencemos a uma família espiritual, a uma coletividade de espíritos, que é muito grande, e que quando nós encarnamos, uma pequenina parte da nossa família espiritual encarna, e a maior parte da família espiritual fica no mundo espiritual. Então, quando a gente encarnam alguns deles. No caso do André Luiz, sua mãe fazia parte de sua família espiritual. Então, ela vem representando esse pessoal. A gente tem muito hábito de falar do iceberg, né? Que o iceberg tem uma pontinha para fora e está praticamente tudo para dentro. No caso da família espiritual, é o contrário, é um iceberg de cabeça para baixo. Então, a pontinha que está encarnada é um pouquinho e o que está desencarnado é a quantidade enorme de espíritos. Então, existe uma quantidade muito grande, uma coletividade de espíritos que são os nossos amigos espirituais, os nossos espíritos familiares e espíritos mentores. Os espíritos familiares mais espíritos mentores compõem a família espiritual nossa. E são esses companheiros que promovem o processo de socorro. Mas não existe uma escravização absoluta de que eu tenho um espírito que está grudado em mim e ele trabalha solteiro, ele não trabalha, ele pertence a uma equipe espiritual. Então, ou ele atua diretamente, sim, ele atua diretamente, mas outros também colaboram nesse processo. Então, quando a mãe do André Luiz presta socorro, quando ela o auxilia, ela está em nome da família espiritual a qual ele pertence. Nós não temos um vínculo amarrado assim, ó, esse é o meu e aquele é o teu. Na nossa família corporal, por exemplo, o meu mentor e o mentor do meu irmão, o mentor da minha mãe e o mentor do meu pai, muito provavelmente são todos pertencentes à nossa família espiritual, porque somos todos vinculados. Quando a gente desencarna, de repente, um desses pode ficar mais próximo de nós, apoiando, assistindo, porque a tarefa é do grupo. A gente destaca um para ter uma responsabilidade mais direta, mas ele não é um elemento solteiro que Deus laçou, amarrou no nosso pé e disse, você ficar com ele, viu? Não. Há uma coletividade de espíritos que cuida de uma coletividade pequena que encarna na Terra. Tem uma pergunta aqui que chegou dos nossos amigos que estão transmitindo da TV Secal, a Thaís Elaine. Ela, para cortar a demanda de energias como a inveja, a prece deve ser dirigida nos dois sentidos. Quem a promove é destinatário? Eu nem entendi. Para cortar a demanda de energias como inveja, nos dois sentidos? Imagina assim, deve-se orar para si e para quem está com inveja. Seria isso, os dois sentidos? Porque ela combater a energia da inveja, por exemplo, né? Entendi. Para combater a energia da inveja, precisa orar pelo que sofre e pelo que produz a inveja. Sem dúvida nenhuma, existe uma eficácia maior quando você ora pelas duas pessoas, né? Quando você ora pelo transmissor e pelo receptor. Mas isso não é uma condição imperiosa, ou seja, você orou só pelo que recebia, então vai continuar sofrendo. Isso aí parece muito com aquela passagem do Evangelho em que Jesus cura uma pessoa de um demônio, diz assim, agora você tem que melhorar, porque se você não melhorar, os outros demônios vêm, encontram a casa limpa e entram de novo, quer dizer, se você melhora só um lado, você fica sempre exposto ao processo obsessivo. Então, se você apenas ora pela pessoa que está gerando o pensamento da inveja, ela vai cessar, mas você, que é o receptor, continua aberto para receber esse mesmo sentimento de outras pessoas. Se você trata só a pessoa que está recebendo a inveja, você blinda a pessoa, mas não vai resolver o problema da fonte. Porque o dia que ele não estiver bem, aquele pensamento chega. Então, sem dúvida nenhuma, orar pelos dois é sempre mais positivo. Porém, orando por um lado, por uma face do problema, a gente já ajuda bastante. O mais importante nesses processos é nós, evidentemente, não sermos quem ora pelo outro. É importante que aquele que efetivamente sofre o processo, que ele trabalhe para a sua libertação, para
Porque orar por alguém é muito bom, é chamada prece por intercessão. Eu oro por alguém. Isso tem um poder, ele tem uma eficácia, porque essa energia, ela envolve a pessoa e ela pode receber parte dessa energia, como o passe. Orar por alguém é como dar o passe em alguém. Eu dou o passe, mas a pessoa recebe ou não de acordo com a receptividade que ela está. A mesma coisa é a oração. Então, o ideal é que não sejamos nós orando por outra pessoa. Ajuda? Ajuda. O ideal é que aquele que sofre o processo se organize emocionalmente para que ele se proteja espiritualmente, para que ele se prepare espiritualmente, para que haja melhor fortalecimento dele nesse sentido. E aí, eu aproveito para reforçar uma questão que está citada no livro de André Luiz, em que os espíritos perturbavam um rapaz, e quando ele chega em casa, os espíritos ficam do lado de fora, rondando pelas janelas, mas não conseguem entrar. Mas por que eles não entram? Porque na casa tinha proteção. Quando você ora sistematicamente em casa, você também promove um processo de proteção daquele espaço onde você vive, e as entidades têm dificuldade de atravessar. Então, não é suficiente somente você orar individualmente, mas também, muito importante, cuidar do lugar onde se vive, para que você tenha um recanto de paz. Aonde a gente dorme, tem que ter paz. A gente tem que conseguir chegar em casa e ter um local onde a gente refaça as nossas energias. Voltando para a pergunta, então, se orar pelos dois, orando pelos dois é melhor do que orar só por um lado. Orando por um lado, melhora, mas talvez não resolva porque o processo pode reincidir. Mas a melhor alternativa não é orar por um e pelo outro, é que a pessoa que passa pelo processo ore, melhorando ainda mais a eficácia da oração e blindando o seu lar para garantir uma melhor proteção espiritual. Muito bem, Jorge. A gente recebeu um depoimento aqui agora, um pedido. A gente vai, no final, pedir para o Jorge, quando ele encerra para a prece, para a gente vibrar para essa nossa irmã. Ela informando aqui, Jorge, que uma criança, uma jovem de 12 anos, tentou suicídio. Maria Júlia está na UTI, no Hospital Santa Clara. Eu não sei, Carmen, qual que é a cidade, mas nós vamos, no final, fazer uma prece. Até o final ela passa para a gente. Ela passa para a gente a cidade, direitinho. Vamos seguir, então, aqui com uma pergunta que chegou. Deixa eu ver essa aqui. O vazio existencial pode aparecer em qualquer fase da vida. Qual a maneira de sair disso? Como sair disso? Fazer o que, primeiramente? A Fátima Rabelo pergunta. Boa noite, Fátima. Boa noite, meu coronel Roque. Uma boa noite para todos vocês, meu general Roque. Bom, é o seguinte, sim, Fátima, o vazio existencial ele pode acontecer em qualquer fase da vida. Nós temos uma janela de tempo em que acontece muito, que é o período da adolescência, que é um processo que decorre de alguns fenômenos de caráter hormonal associado a uma questão que o Espiritismo levanta, que é o processo de despertamento efetivo do espírito. No período da puberdade, não estou falando especificamente da adolescência, mas da puberdade, que é a eclosão da glândula pineal, promovendo o amadurecimento da epífise, da hipófise, e depois da glândula tireoide, que vai promover o amadurecimento das gônadas. Então, a glândula pineal ou epífise, ela tem, durante o período da puberdade, um papel muito importante. E nessa época, quando eclode essas coisas todas e que o espírito finalmente desperta no corpo, ele tem muitos conflitos. Ele se olha no espelho e não se reconhece. Ele cresce muitos centímetros por ano, então ele fica desastrado, ele chuta móvel, ele derrama coisas na mesa, não é porque ele queira, é porque quando ele vai colocar a mão, ele não consegue reprogramar a mão dele, que a mão dele cresceu, então quando ele vai pegar uma coisa, ele bate. Todo adolescente, quando está em processo de crescimento, ele fica desastrado, porque ele tem que reaprender o tamanho dele o tempo todo. Então, a gente fica com esses conflitos. Nós temos os conflitos naturais do despertamento, de você querer saber o que você é, se você é um adulto, se você é uma criança, tem processo de transição, autoafirmação. Então, esse é um período muito crítico para a ocorrência do chamado vazio existencial.
Mas existe um outro momento também muito crítico que ocorre principalmente nas mulheres de meia idade, que ocorre quando entra no período do climatério. O período do climatério é o período onde ocorre a última menstruação, chamada menopausa. O pessoal chama aqui de menopausa o período, mas o período não é menopausa. A menopausa é a última menstruação. O período é o climatério. Então, quando chega no climatério, que as menstruações ficam irregulares, as taxas de hormônio alteram, muitas mulheres experimentam processos de depressão, de vazio. E esse processo ele é potencializado por um outro fenômeno, que é um fenômeno psicológico que ocorre nesse período, chamado síndrome do ninho vazio. É porque a mulher ela teve seus filhos e ela passou aí 20, 30 anos cuidando da prole. Daí eles vão crescendo, vão casando, vão saindo, vão indo embora, e o ninho vai ficando vazio, vai. E quando ela chega nessa fase em que a menstruação está terminando, as taxas estão alterando, o ninho esvazia. Quando o ninho esvazia, ela passa por um período de vácuo, em que ela diz, meu Deus, por que eu existo? Meus filhos foram todos embora, não sei mais o que... Ela viveu tanto tempo cuidando dos outros que ela não sabe mais um propósito para ela. Ela tem que redescobrir o quê? Eu preciso descobrir o que eu gosto, porque eu sempre fiz as coisas por conta dos outros. Então, aí ela vai fazer ginástica, ela vai fazer tai chi chuan, vai estudar não sei o quê, vai se dedicar a coisas que ela sinta prazer, que são compensações para preencher esse vazio do ninho que ficou sem as crias, né? Então, existe esse fenômeno. Existe um fenômeno nos homens, aproximadamente lá pelos 60 anos, a chamada andropausa, que é quando as taxas hormonais do homem também caem e ele também sente alterações de humor nesse período. E existe, evidentemente, lá na velhice, quando você já olha para si mesmo e diz, eu vou viver mais quantos anos? Não tenho mais tanto tempo para viver. O que eu estou fazendo aqui? Não sei o que eu vivo, não sei para quê. Estou tão velho, só vou piorar cada vez mais. Então, essa leitura materialista, de que a vida, na verdade, não tem continuidade, ela predispõe a todo esse processo. Então, não tem um só período. O vazio existencial ele pode aparecer em diversos períodos das nossas vidas. E um fator que estimula muito o vazio existencial é o materialismo, porque a gente não sabe para que existe. O vazio existencial é a questão na qual você se pergunta, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Para que é que eu vivo? Eu não vejo razão para eu viver. Quando a gente se faz essa pergunta, nós estamos contaminados pelo vazio existencial. Eu não sei para que eu vivo. É aí que entra o fator da doutrina espírita, que nos ajuda a dar um propósito para a existência, apontando para nós o processo de crescimento do espírito, a razão das nossas dores, para você entender as provas, os sofrimentos, as dificuldades, os dramas, as doenças, para que você tenha mais força para atravessar por tudo isso, porque o Espiritismo vai dar um propósito para a vida. Então, para quem está com um vazio existencial, você pergunta, como corrige isso? Bem, a resposta é até, do ponto de vista pragmático, bem fácil. Se está vazio, como é que a gente combate o que está vazio? Enchendo. Então, você tem que preencher a existência. Se ela está com um vazio existencial, é porque eu não sei para que eu vivo. Então, você tem que encher esse vazio existencial, dar sentido à vida, motivar a pessoa a alguma coisa que retire da condição de marasmo que ela se colocou em termos do propósito do existir. Como que se faz isso? Retirando a pessoa da sua própria dor. Os indivíduos que vivem o processo do vazio existencial e, consequentemente, da questão da depressão, como o próprio nome diz, a depressão é um buraco. Então, você, quando cai na depressão, você cai no buraco, cai lá para o fundo. Você tem que sair do buraco. Na época do Rubens, o pessoal não chamava depressão, chamava fossa. Era um buraco. Então, você caía num buraco. Aí o fulano está na fossa. Então, ele está dentro do buraco. Então, era assim que a gente chamava naquela época. Então, você está dentro do buraco. Para você sair, você tem que parar de olhar para si mesmo. Porque quando eu caio dentro do buraco, quem eu vejo? Só a mim. Eu sou a pessoa que mais sofre, eu sou a pior pessoa do mundo,
a vida não tem sentido e eu só enxergo a mim e o buraco que eu estou circundado. Não vejo nada. Então você precisa jogar uma corda para tirar a pessoa desse buraco. Como se faz isso? Fazendo a pessoa voltar a conviver. Dar à pessoa a volta para a vida social que ela perdeu. Muito frequentemente, o processo depressivo ele vai promovendo um isolamento progressivo do indivíduo. Ele vai naturalmente perdendo o interesse de conviver. Ele se isola, fica só no quarto, ele não sai, não convive, nos casos mais avançados, ele para de se cuidar fisicamente, ele não toma mais banho, ele não troca de roupa, ele não escova mais os dentes. Então, você começa a perceber que a pessoa está num processo de piora. Aí, para melhorar o vazio existencial, você tem que fazer a pessoa para ela se sentir útil. Como que você faz isso? Dê a ela alguma atividade para ela fazer. Ela precisa se sentir que ela tem... que as pessoas se agradam. Então, é muito comum as pessoas dizerem assim, olha, você precisa visitar um hospital, precisa ver pessoas que sofrem, aí você vai ver que você não está sofrendo. Isso é um pensamento torto, porque dá a sensação de que você precisa encontrar pessoas em condições piores do que a sua para que você possa dizer, olha, eu até que estou bem, porque eu vi pessoas piores do que eu. Não é esse o raciocínio para se fazer. O raciocínio para se fazer é, mesmo estando ruim como eu estou, eu sou capaz de ajudar as pessoas. Eu fui útil. Eu fui no hospital e eu pude ajudar uma velhinha a ir no banheiro. Eu pude ajudar a fazer massagem no pé de uma pessoa que estava com um problema. Então, você diz, olha, eu posso ser útil. Você descobre que você pode ser útil. E há um mecanismo muito interessante na lei de causa e efeito, bem curioso. É que a depressão ela vai fechando os canais da mediunidade. Eu vou ficando tão fechado em mim mesmo que eu paro de sentir a presença espiritual em meu derredor. Eu não sinto mais essa conexão com o divino, porque eu estou tão focado na minha dor, estou tão certo de que eu sofro e que eu sou um ser miserável, que os meus ouvidos espirituais param de registrar a presença de Deus nas nossas vidas. Quando eu faço esse movimento contrário, alguém me pega, não, vamos no hospital, vamos fazer aquilo ali, vamos fazer tal coisa, e você traz a pessoa de volta para a vida social, ela faz algo por alguém e ela sente um prazer imenso. Esse prazer que você sente de fazer alguma coisa pelo outro, o prazer da utilidade da sua vida, faz com que o espírito ele experimente uma mudança do seu pensamento que abre os canais espirituais. E aqueles espíritos que estão em nosso derredor e que cuidam de nós e que estavam sem acesso à nossa mente, começam a ter acesso. Então, quando eu faço o bem, eu, de certa maneira, fortaleço a minha fé. Porque quanto mais eu amo o semelhante, quanto mais eu faço alguma coisa pelo outro, mais prazer de servir eu sinto, mais conexão eu tenho e mais a sensação de que tem quem me proteja corre por conta dessa mudança. Em síntese, para que a gente se liberte, para que a gente saia, para que a gente se salve do buraco onde nós estamos, a melhor estratégia é procurar fazer algo pelo semelhante. Eu poderia resumir tudo isso numa única frase de Kardec. Fora da caridade, não há salvação. Se você não procurar o próximo, você não se salva do buraco. Jorge, e é isso mesmo, viu? Tem uma pergunta aqui, Jorge. Na semana passada a gente não conseguiu fazê-la, e até uma ouvinte nossa lembrou a gente depois, né? É uma situação difícil. Tomara que a Renata esteja aí escutando a gente. Ela diz o seguinte, Jorge: tive gêmeos e perdi um deles em acidente de piscina. Fui eu que o socorri. E ao pegá-lo, percebi que não havia mais vida. Será que consigo vencer o trauma de ver o corpo boiando depois desta encarnação? A Renata. Boa noite, Renata. A perda dos nossos filhos é sempre uma ferida muito grave aberta nas nossas almas. Não é fácil superar esse drama.
a gente demora muitos anos para conseguir fazer com que essa ferida feche. A gente às vezes melhora, aí num dado dia bate uma saudade, você chora demais, aí você vai lá para baixo, depois você melhora, então você vai oscilando. E os anos vão se passando, e você melhora, às vezes piora. Mas essas coisas vão acontecendo de tal maneira que quando a gente cai, a gente já não cai onde estava, cai um pouquinho mais em cima, aí melhora. Quando cai, cai um pouquinho mais para cima, e a gente vai num lento processo de melhoria. Mas para o seu caso em particular, o primeiro ponto que você precisa trabalhar é retirar o processo da culpa de dentro de você. Esse é um fenômeno muito comum. A quase totalidade dos pais que perdem seus filhos experimentam esse processo de autoculpa. Não é só você. O filho saiu e pegou o carro e bateu com o carro e desencarnou. Não deveria ter dado a chave. Na hora ainda falei para ele, não vai, deveria não ter feito, e se culpa por isso. O outro foi para o passeio, meu filho não vai, ele foi, aconteceu. Então, é muito comum os pais trazerem para si essas responsabilidades como se eles fossem efetivamente os responsáveis diretos por aquilo que aconteceu. Porém, Renata, o processo da desencarnação é um fenômeno muito mais grave, ele é um fenômeno muito mais significativo nas nossas existências do que nós pensamos. Então, muitas vezes, a gente acaba servindo de instrumento para que essas coisas aconteçam. E a gente não pode carregar essa culpa quando a gente não tem a intencionalidade de fazer o que aconteceu. Então, quando isso ocorre conosco, a gente tem que entender que não houve da nossa parte a intencionalidade. E dentro dessa leitura, a gente tem que entender que há um planejamento que a gente desconhece, que pode ter levado os nossos filhos a experimentar a desencarnação. Então, a desencarnação deles é um processo por si só muito doloroso. A gente já tem uma dor muito grande por conta da perda da presença deles conosco. Mas se nós formos associar a isso um segundo mecanismo, que é um mecanismo de que nós temos responsabilidade pelo ocorrido, essa dor fica muito mais difícil de carregar. Então, o primeiro fenômeno a fazer, o primeiro movimento seu, é entender que existem mecanismos na lei de causa e efeito que se valem de determinadas circunstâncias para que essas ocorrências se deem. E uma ocorrência dessa natureza, tão significativa, ela não ocorre por conta do acaso. Ela não é uma ocorrência que não tem consequências para o espírito envolvido e para o resto do grupo familiar. Como ela é uma ocorrência de muita importância, não é obra do acaso. Existe, sim, algo que a gente ainda não consegue perceber, mas que dá sentido e justificativa para o que está acontecendo conosco. E aí, relembrando a questão desse ponto, que eu sempre ouvia Alberto Almeida, quando ainda era bem jovem, ele conduzindo os nossos grupos de juventude, ele dizia umas coisas interessantes sobre isso, em que ele dizia assim, e aí serve para nós, para você, serve para mim, serve para todos nós. Quando a gente perde alguém, ao invés de nós lamentarmos a perda da companhia desse companheiro, a gente deve lembrar o quanto foi bom ter estado com esse companheiro durante o tempo que a vida nos concedeu. Porque nós vamos voltar a conviver com eles novamente. Então, nessa dinâmica, eu lhe diria 3 coisas fundamentais. Primeira das coisas, ocorrências tão significativas como a desencarnação não podem ser culpa de um desatento, uma falta de atenção nossa, mas corre por conta de uma programação que nós ainda não estamos alcançando. Ponto número 2, não se fixar no negativo, se fixar no positivo, no fato do tempo de convivência que a gente tem, no tempo de experiência que a gente viveu com esses companheiros, sabendo que a imortalidade existe e que nós iremos reencontrar os nossos amores mais à frente. Isso serve para nós do grande alento, para que a gente consiga atravessar em paz esses dias tormentosos da falta dos nossos entes queridos perto de nós. E a terceira coisa que eu queria dizer para você é, eu disse que era uma ferida muito profunda a perda dos nossos filhos. Mas ela é uma ferida que ela vai cicatrizar.
Depois de muito tempo, ela cicatriza sim. Você pergunta como ela vai acontecer? Cicatriza. Eu posso lhe dizer que sim. Já vivi a experiência e posso lhe dizer que sim. Mas como toda ferida que cicatriza, que fecha a ferida, deixa uma marca. Então você não vai ficar sem marcas daquilo que aconteceu. Você terá uma ferida que cicatrizou. Você vai sempre olhar e ver a marca daquilo que ficou. Você vai levar em você as marcas dessa experiência, não no sentido da culpa, mas de ter aprendido coisas que as outras pessoas que não viverão não saberão explicar. Sua maneira de enxergar a vida, sua maneira de enxergar a maternidade, sua maneira de enxergar como que se cuida de uma criança vai mudar profundamente. Depois de um incidente desse tipo, a gente não consegue mais ser pai e mãe do mesmo jeito. A gente se torna profundamente mais amoroso, porque a gente sabe que pode perder. Antes de uma ocorrência desse tipo, a gente às vezes é mais severo, a gente grita, a gente faz uma série de coisas. Depois que a gente vive isso, a gente olha e diz assim, pô, meu filho, não faça isso não. A gente desenvolve um amor muito grande. E as almas que passam por essa experiência, elas ganham um atributo extraordinário. O dom de sermos muito mais capazes de amar e de entender os nossos filhos. Então, que você aproveite essa experiência e ganhe esta sabedoria extraordinária que está reservada somente para as almas que vivem esse tipo de cicatriz no curso da existência. Muito bem. A pergunta do Renato: fui acometido por um câncer de intestino que mudou toda a minha vida. Tenho que usar uma bolsa. Isso me causa muito constrangimento. Gostaria de sua opinião na visão espírita. Boa noite, Renato. Deve ser a bolsa de colostomia que ele deve estar falando. Acho que não ficou bem digitado essa bolsa. Realmente, portar a bolsa de colostomia gera constrangimento. Ninguém vai poder dizer que não. Gera constrangimento, verdade. Mas existem outras coisas que a gente precisa considerar. E são as oportunidades que a vida nos concedeu. Quando a gente passa por uma experiência desse tipo, em que nós temos essa sensação de que poderíamos ter ido e não fomos, é um indicativo de que algo em nós está faltando terminar. Então, essa segunda chance, esse retorno, ele tem que ser visto de maneira diferente. Por que da bolsa? Para que você nunca esqueça que você está numa sobrevida. Porque às vezes quando você passa por uma doença e depois aquela doença não deixa nenhuma sequela em você, nada, você diz, nossa, passei por um período muito ruim, mas aquilo já passou e tal, e a gente acaba voltando para as mesmas condutas, para as mesmas práticas, para as mesmas coisas. O que faz Deus às vezes? Ele nos deixa um sinal, ele nos deixa um indicativo de que você está aqui por conta de uma permissão que lhe foi dada. Aproveite o tempo. Então, trabalhe esse período da colostomia, esse período que você está tendo, para fazer a efetiva mudança daquilo que você ainda não mudou. Aquilo que você ainda não conseguiu fazer, coloque mais esforço. Trabalhe com mais afinco na sua transformação. Eu não sei o grau de lesão que você teve, mas alguns processos de colostomia, depois eles são reversíveis. Não sei se o seu seria. Mas algumas pessoas passam anos convivendo com a bolsa e depois de uma convicção de que realmente o câncer não existe mais, o pessoal promove a religação e retira a bolsa por completo. Não sei se é o seu caso, mas se não for e você tiver que trabalhar com ela até o final dessa existência, lembre-se, isso é para que você esteja sempre lembrando, Deus me trouxe de volta, porque eu poderia ter ido. Ele me trouxe e deixou uma marca para dizer, estou esperando que você faça aquilo de melhor que você pode fazer. E não dê tanto valor a essas questões materiais. A gente tem coisas muito maiores para viver, muito mais grandiosas. Então, aproveite a convivência das pessoas que Deus lhe concedeu. Conceda perdão e peça perdão para as pessoas a quem você não deu. E viva em família intensamente. Faça tudo o que você puder
para que quando você voltar para o mundo dos espíritos, daqui a sei lá quantos anos, você tenha uma excelente resposta para dar para uma pergunta que os espíritos dizem que será feita a todos nós quando nós desencarnarmos. Isso está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá está dito que a todo pai e a toda mãe um dia se vos perguntará, abre aspas, o que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Pense na oportunidade que Deus lhe deu e consiga ter a excelente resposta para quando esse dia chegar. E interprete esse fenômeno que você está vivendo como um beijo da graça de Deus, para que você tenha um tempo a mais para fazer o que ainda não fez. Muito bem. Edinalva, tenha certeza que a gente está impresso por você, viu? Confia, força, tá? Jorge, tem uma pergunta aqui que eu vou colocar para você. O Antônio Carlos, lá de Florianópolis, sobre influenciação espiritual. É um fato corriqueiro em nossas vidas. Como neutralizar as más influências nos dias de hoje? O Antônio Carlos pergunta. Antônio Carlos, o Livro dos Espíritos nos assevera que nenhum instrumento material tem poder sobre os espíritos. Então, não existe, na ótica da doutrina espírita, nenhum objeto, nenhum ritual, nenhuma prática que seja capaz de efetivamente proceder à desvinculação dos espíritos sobre nós. No dizer do Espiritismo, só existe um único caminho que pode promover a desconexão dos espíritos que nos perturbam, que se chama mudança de pensamento. O Espiritismo diz que tudo se dá por conta de uma conexão em nível mental. A gente já vê assim, eu não quero mais fazer isso, mas vai fazer. Por quê? Porque quer impedir o ato, eu quero impedir a ação, só que a ação ocorre depois que o pensamento está instalado. Ninguém age sem ter pensado antes. Ninguém fala sem ter pensado antes. Então, nós pensamos e depois falamos o que não deveríamos ter dito. Nós pensamos e depois agimos como a gente não deveria agir. Onde está, então, a raiz do problema? No pensamento. E aí nos aponta o Espiritismo dizendo que a mudança de pensamento é o melhor instrumento para que a gente possa mudar as nossas vidas. Então, a quebra dessa influência espiritual, ela vai se dar quando a gente mudar os nossos pensamentos. E aqui eu vou dar uma coisa que acontecia quando os meus filhos eram pequenos. Eles diziam assim, não, pai, ano que vem eu vou ter notas melhores. Ano que vem eu vou estudar mais. E aí eu dizia, tá, se você vai estudar mais, o que é que você vai fazer de menos para que dê mais tempo para estudar? Porque as 24 horas estão aqui. Para poder aumentar um lado, tem que diminuir o outro. Vai diminuir o quê? O que você vai diminuir para aumentar o outro lado de lá? Porque às vezes eu digo assim, não, tem que pensar no bem. Não, para pensar no bem, tem que diminuir a carga do que pensa no mal. Como que a gente faz isso na prática? A gente tem que fazer com que as nossas mentes passem mais tempo conectadas ao bem, sem ser fanático. Mas, por exemplo, você ter o hábito da leitura de uma obra doutrinária, você fazer uma leitura sistemática, diária que seja, de uma página, 15 minutos, 20 que você leia, para que você mantenha, pelo menos numa janela de tempo do dia, uma conexão. Se você bem perceber, quando a gente está lendo determinados livros espíritas, a gente fica muito mais doce. As pessoas, quando leem Renúncia, ficam todo mundo emocionado. Começa a ler uma obra e quer... estou lendo 50 anos depois. Eu sou Célia. Meu Deus, eu sou Célia. E aí a pessoa começa a entrar no psiquismo da obra. Isso ajuda muito, porque conecta a nossa mente com um ideal superior. A mesma coisa acontece ao contrário. Se eu passo o dia inteiro assistindo noticiários de morte, falando matou, aqueles noticiários que tem na televisão, que é só morte, aquilo vai impregnando a pessoa de um sentimento de que o mundo é mau, que as pessoas é isso mesmo, o mundo está se acabando.
é o fim do mundo. E aí a gente vai se convencendo disso. Então a gente não pode permitir com que as nossas mentes, na condição de esponja, elas só absorvam as coisas negativas que tem. Vai assistir um filme, vai assistir filmes violentos, agressivos, cheios de tortura, de morte, violência horrível. Aí depois à noite eu quero o quê? Então você acaba encharcando sua mente de coisas negativas. A gente tem que, portanto, sair regrando as nossas conversas, os ambientes da internet que a gente visita, as conversas que a gente mantém, as ideias que a gente defende e os filmes que a gente assiste, para poder a gente ir fazendo essa asepsia mental que a gente precisa fazer. É aí que entra a presença do conhecimento espiritual para fazer a desconexão. Agora, fora esse conceito, não existe outra forma. E isso é um processo lento, viu? Isso não é feito da noite para o dia. É uma mudança que vai levar, às vezes, muitos anos para que a gente consiga limpar as nossas almas de toda a perturbação que a gente tem vem carregando há tantos séculos. Mas a gente não deve desistir. Vai devagarinho, melhorando, evitando o que a gente pode, saindo daquilo que a gente já percebe que é um excesso e indo para um posicionamento mais equilibrado até que a gente acerena efetivamente. Se não der nessa existência, mas pelo menos caminha um bocado nela enquanto a gente está por aqui. Mas então, resumindo a pergunta, não existe nenhum instrumento material. É o pensamento que desconecta os espíritos de nós. Muito bem, o Pinga Fogo, edição número 23, com o nosso querido Jorge Alahá. Jorge, tem uma pergunta aqui, na verdade, a Marlúcia Vieira Santos diz o seguinte: querido Jorge, hoje faz 7 dias que meu cunhado suicidou, se enforcou. Ele era padre, tinha 55 anos e estava lutando com câncer de próstata. Eu gostaria de uma palavra de conforto. Quando nós não temos a compreensão de que a vida continua para além do túmulo e que existe uma razão para o sofrimento humano, a criatura humana ela pode se desesperar. Ela pode. Por quê? Porque ela desconhece o propósito da vida. Ela desconhece, de repente, o quão seria precioso para nós determinadas experiências que nos parecem amargas, mas que são, na verdade, o grande elemento que pode nos ajudar a crescer. Uma família em desalinho, um corpo doente, a falta do amor das nossas vidas, uma condição financeira desfavorável, que aparentemente são dramas insuperáveis e dos quais a gente não consegue encontrar a solução, podem ser, na verdade, os grandes instrumentos de educação das nossas almas. Nós podemos ter reencarnado exatamente para viver essa experiência de estar na Terra com um corpo que não é o que a gente gostaria de ter, de estar na Terra numa família que não nos agrada, estar na Terra numa condição social que nós não aceitamos, ou estar na Terra sem o grande amor que a gente gostaria de ter. Nessas condições que parecem ser tão dolorosas, nós temos um propósito educacional para todos nós. E se a gente não conhece aquilo que o Espiritismo fala, nós ficamos muito expostos às ideias que vêm sendo sugeridas pelo materialismo. Por isso, a gravidade do materialismo. Que veja, numa sociedade que, mesmo não tendo o Espiritismo, tinha uma presença forte da religião, mesmo diante dos dramas mais profundos, a pessoa se resguardava na fé e superava esse drama, apoiado na certeza de que Deus estava, de alguma forma, promovendo a sua proteção e os seus cuidados. Quando você retira a figura de Deus, você joga as pessoas num cenário de desesperança. Então, isso tudo realmente pode acontecer. Essa experiência que o seu cunhado passou seria de grande valia para o desenvolvimento dele, para o crescimento dele, como de cada um de nós, nas experiências que nós iremos ter. Todos nós, quando desencarnarmos, iremos ter uma quadra da nossa vida, um período da nossa história, que vai chamar a nossa responsabilidade para que a gente dê conta de tudo aquilo que foi semeado dentro de nós. Então, a dor é muito grande, e mesmo às vezes a pessoa na condição como ele tinha de ser sacerdote, tem muita dificuldade de lidar por conta da falta de um entendimento superior para a dor humana.
Nesse caso particular, o importante que o Espiritismo tem para nos dizer, falta que ela pediu uma palavra de consolo que eu não dei ainda. Nesse momento, é importante dizer que o Espiritismo traz para nós informações muito preciosas. O seu cunhado, a despeito de ser sacerdote, de ter um conhecimento e uma formação espiritual, que lhe daria condições de poder ter mais facilidade de atravessar esse período, também é humano. E, de repente, faltou as forças que ele sentiu e, talvez, por não ter uma convicção de fé muito bem calçada, pode ter tomado essa decisão. Mas isso não significa dizer que ele é uma alma proscrita, no dizer do Espiritismo. O Espiritismo diz que as almas que desencarnam pelo processo do suicídio, elas vão demorar um tempo razoável para voltar a reencarnar. Não é muito típico uma reencarnação muito rápida após um processo de suicídio. O espírito vai passar por um período mais longo no mundo espiritual para se reequilibrar. Esse período demora. Numa próxima existência que ele vier, talvez ainda traga algumas sequelas da decisão, mas ele não vai ser uma alma abandonada. O Espiritismo diz que os espíritos que saem por essa via, em que pese o sofrimento e o lento processo de recuperação que eles passam, são entidades que ficam no mundo espiritual numa região protegida por Maria de Nazaré, chamada Vale dos Suicidas. Não é um local de sofrimento, é um local de proteção. Se reúne os suicidas ali para que eles fiquem vigiados, cuidados, protegidos pelos espíritos que exercem esse papel em nome de Maria. E quando eles estão na condição mínima de socorro, que é muito típica de quando esgotam os fluidos vitais, aí vai começar o atendimento individualizado para esse companheiro. Então, nós não entendemos, segundo a doutrina espírita, que uma pessoa que parte por essa via está proscrita. Não é uma opção viável. Não é bom fazer. Não existe nenhuma situação para o espiritismo que justifique o suicídio. Mas, mesmo assim, considerando todas as questões, o longo período que ele vai levar para retornar ao equilíbrio que ele tinha antes de cometer o ato, mesmo assim, Deus não desampara as suas criaturas. E o amor de Deus é imensamente grande e não deixa ninguém desamparado. Seu cunhado, depois de um período longo que ele vai passar, vai voltar ao reequilíbrio, vai retomar a marcha e vai, de certa maneira, olhar os companheiros que estavam com ele andando mais na frente. Mas ele vai vir. Ele vai ter a oportunidade de retomar a sua história e continuar na sua saga da evolução para alcançar a perfeição relativa e felicidade ao qual todos nós estamos fadados a cumprir. Você consegue me ouvir? Você desligou o áudio? Não, simplesmente sumiu tudo. Eu estou tendo que usar o celular aqui. O plano B. Sumiu tudo. Não, tá Sumiu tudo. Mas eu acho que continuou tudo normal. É, né? Vamos ver aqui. Eu vou fazer uma pergunta enquanto eu vou fuçando aqui para a gente tentar resolver aqui esse problema. Então, nós estamos improvisados aqui. Do nada sumiu. Rubens, você está aparecendo 2 vezes para mim. Você está aparecendo como... Está aparecendo 2 vezes? Vamos ver aqui. Cara, você está aparecendo 2 vezes. Pode falar. Não, agora você está sem áudio. Responde essa pergunta aí. Ok, pode falar. Fala. Quando um companheiro de formação católica faz um questionamento sobre a visão espírita do Espírito Santo, como devemos responder? Como devemos? Devemos responder assim: meu irmão, tem tanta coisa tão importante para a gente fazer. Isso não é o mais importante, porque o importante é fazer aquilo que Jesus mandou fazer, que é amar, perdoar, cuidarmos uns dos outros. Não vamos nos tomar nas nossas diferenças, vamos procurar as nossas semelhanças. Já chega da gente criar desarmonia entre as religiões. Quando a gente faz isso, a gente só serve ao propósito do mal, porque as outras religiões também querem o bem da humanidade. E quando a gente se divide, nós fragmentamos o bem e fortalecemos o mal. Então, o ideal,
a responder para ele, disse, não perder tempo com isso não, vamos cuidar da nossa religião, mas no sentido mais abrangente, da prática do amor. Mas certamente não foi isso que você quis perguntar. Você quis saber o que dizer para ele. Então a gente responde, mas sem o objetivo de querer derrubar as pessoas, de medir força, mostrar que a gente sabe mais do que os outros. Esse não pode ser o nosso objetivo. Mas o Espírito Santo, na visão da doutrina espírita, é conceituado como o grupo de espíritos muito elevados que colaboram com Jesus na organização do planeta. Nós poderíamos dizer que é aquele ministério que está em torno do Cristo, aquela pleiade de entidades extremamente elevadas e que estão vinculadas diretamente a ele e que coordenam o planeta. Esses espíritos possuem uma maneira de pensar profundamente semelhante à do Cristo, de tal maneira que se pode dizer que o que eles pensam, o que o Cristo pensa, é o que eles pensam. Então, eles pensam muito parecido com o que Jesus pensa. E Jesus pensa muito parecido com aquilo que Deus quer. Então, Deus, Jesus e o chamado Espírito que já está santificado, o Espírito Santo, são esses espíritos já muito evoluídos, esses três, para o nosso grau de evolução, pensam tão parecido que é como se fossem um só. São três coisas distintas, mas existe uma unidade de pensamentos que a gente dá a sensação de que eles sejam só um. Mas Deus é o soberano Senhor, Criador do universo, Jesus, o governador do nosso planeta, e o Espírito Santo, a pleiade dos seus auxiliares diretos que coordenam a estrutura e a história do nosso mundo. Próxima pergunta. Kátia Maria Guimarães pergunta: Joana de Ângeles nos fala que as doenças psíquicas, psicológicas, como a tristeza e a depressão, elas vêm do espírito e assim registrado no perispírito e daí no corpo. Pode comentar? Vamos lá. Sim, é verdade. A depressão, na verdade, ela se origina da alma enferma. Ela é um fenômeno espiritual. Não é um fenômeno que nasce no corpo, mas ele acaba desembocando no corpo pelo bombardeamento que o espírito vai fazendo no corpo, a ponto do corpo começar a adoecer. Resumidamente, uma alma triste, um espírito que está entristecido e que está encarnado, ou seja, uma alma, ele está encarnado, ele vai passando os sentimentos de angústia, de tristeza, de depressão, de desesperança, e aquele pensamento sistematicamente bombardeando o corpo, ele vai alterando a saúde corporal. Então, é a mente, que é o espírito, transfere para o perispírito, que é o elemento que conecta o espírito ao corpo, e por esse canal as energias vão saindo do espírito. Elas vão atacando o corpo, como se fosse como uma corrente magnética que saísse daqui e fosse jogando essas energias na direção do corpo. E quando a gente menos espera, o corpo ficou doente. Nós já não temos mais a saúde que tínhamos antes. As nossas glândulas já estão funcionando de maneira desequilibrada. Os hormônios começam a desequilibrar. Nosso sistema imunológico já não presta mais. A gente já está com o sistema imunológico todo bagunçado. Nós começamos a ter alterações de uma série de taxas. Altera a glicose, altera uma série de funções hormonais nossas que também começam a não funcionar corretamente. E aí a doença se instala fisicamente. Em resumo, ela começa na alma, pela tristeza da alma, ataca o perispírito, que é o canal transmissor, e o bombardeamento progressivo termina por enfermar o corpo. Aí você vai no médico e diz, nossa, você só pode estar deprimido, está com as taxas tudo fora, mas a taxa é resultante do processo insistente da perturbação espiritual sobre o corpo que a gente recebeu. Então, é do espírito, sim, mas acaba chegando no corpo depois de um tempo. Jorge do céu, as coisas acontecem que a gente, nem entende, viu? Mas deu certo aqui. A gente usa o plano B, o plano C, o plano Y e dá tudo certo. Vamos lá para mais uma pergunta. Deixa eu pegar aqui, veio pelo WhatsApp.
da rádio. Você pode tomar uma aguinha enquanto isso, tá? Ah, tá aqui, ó. O nosso irmão Roberto Mansur, aqui de Berlândia, pergunta o seguinte: como são recebidos no mundo espiritual um homicida e um suicida? Isso depende muito da circunstância. Depende muito da circunstância. Não existe uma tabela única. A gente não pode trabalhar essas questões de maneira como se tivéssemos degraus de delitos e que quem fez isso tem essa consequência, quem fez isso tem essa outra consequência. Eu lhe daria eu proporia um problema. O que você faria com um homem adulto que pegasse uma criança de 2, 3 anos, enfiasse uma faca na barriga desta criança e rasgasse a barriga de cima e embaixo, até próximo do pescoço, abrisse essa criança, jogasse as vísceras dela toda para fora, arrancasse as vísceras dessa criança, pegasse os intestinos dela, cortasse vários pedaços desse intestino e jogasse parte desse intestino fora. O que você acha que merece uma pessoa que faz uma coisa dessa? Quem pensou em fazer alguma coisa má com ela, acabou de jogar todos os médicos nessa condição. Porque essa pessoa que eu estou citando é um cirurgião. Ele está fazendo uma cirurgia numa criança pequena que tem câncer no intestino e está retirando algumas porções do intestino para salvar esse indivíduo. Então, não é o que se faz que a lei de causa e efeito nos alcança. É a intenção, é o que está dentro de nós, que é o grave problema que a gente traz. Então, nas questões do chamado homicídio, que são todos eles condenáveis, eu vou encontrar condições mais graves e condições menos graves. Não que não haja gravidade, mas a evolução do espírito interfere nisso. Um homem selvagem que comete os seus atos de barbárie é menos culpado do que um homem civilizado que faz um ato de injustiça. Por quê? Porque o grau de compreensão é diferente. Então, até o grau de evolução do indivíduo muda diante da lei de causa e efeito. A mesma coisa acontece com o ato em si. Um homicida, ele pode ter diferentes graus de responsabilidade, independente da compreensão que ele tenha, mas em função da circunstância em que ele está, da situação que ele vive, do momento em que ele está ali, e que o momento que ele tem, ele precisa fazer alguma coisa para salvar milhões, e ele sacrifica um para salvar milhões. Ele é responsável? Ele é, mas a culpabilidade vai ser menor. A mesma coisa acontece do lado do suicida, que vai depender das condições em que ele se encontra. As pessoas que se suicidam em processo de depressão profunda e que, de certa maneira, perderam a conexão com o mundo real, estão num processo tão amargo da própria doença e fica difícil você entender se ela tomou essa decisão de motu próprio ou se ela já fez isso em função de um ato desesperado que ela estava. E tem muitas pessoas que se suicidam por brincadeira, por querer demonstrar que são corajosos e acabam cometendo o ato de suicídio. Então, depende muito dos casos, né? Estou falando aqui das pessoas que se acham corajosas, os que fazem roleta russa, aquelas brincadeiras de mau gosto, e que são uma situação diferente da situação das pessoas que sofrem de depressão. Então, não dá para a gente pegar as coisas e colocar, dizer, este vai ficar melhor que esse vai ficar melhor do que esse. A questão 901 do Livro dos Espíritos, por exemplo, narra a história de 2 homens. Quem fica pior no mundo espiritual? Aí ele narra a situação. Os 2 são ricos e os 2 são avarentos. Os 2 são ricos e os 2 são avarentos. Só que um dos avarentos não gasta o dinheiro dele com ninguém, nem com ele mesmo. Enquanto que o outro não gasta com ninguém, é avarento demais, mas gasta tudo consigo. Então, repare, do ponto de vista externo, eles são iguais. Eles são os 2 avarentos e os 2 fazem uso do dinheiro segurando esse dinheiro, mas um gasta consigo e o outro não.
Ele pergunta, como vão ficar no mundo espiritual? Então vai depender da situação. E a mesma coisa aí. Não dá para você fazer uma tabela e dizer, olha, esse é homicida, vai ficar pior ou melhor do que aquele que é suicida. As situações são muito, muito delicadas. No livro O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar 9 casos de suicídio. E lá Kardec tem alguns que diz, ó, aqui, esse caso é um suicida, mas ele fica numa situação diferente dos outros em função da razão pela qual ele cometeu esse ato impensável. Muito bem, vamos ver aqui mais uma pergunta que chegou para a gente. O André Souza. Acreditar sempre no melhor das pessoas, que elas podem se superar, é ingenuidade? É uma forma equivocada de ver a vida? Ou devemos dar ouvido àquela voz interior que tantas vezes nos alerta que pode não ser bem como pensamos, e teimamos em ignorar e nos decepcionamos? O André Souza pergunta. Boa noite, André. Está uma passagem do Evangelho que diz: sede simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata do amor aos inimigos, Allan Kardec aborda essa questão de maneira tangencial. Ele fala que quando Jesus falava que deveríamos amar o inimigo, ele não estava querendo dizer para a gente devotar ao inimigo a mesma afeição que se devota a um amigo, porque isso seria até uma loucura. Você saber que a pessoa não gosta de você e você tratar essa pessoa que você sabe que não gosta de você com o mesmo afeto, com o mesmo sentimento, com a mesma demonstração de amor que você trata as pessoas que você sabe que ele ama. Não. O que ele quer dizer ali, no amor aos inimigos, é que você não se vingue, não guarde mágoa, não tenha ódio, que você estanque o processo de retroalimentação da cadeia do ódio. Então, assim, também, quando nós estamos nessa condição, ver somente o lado positivo das pessoas pode ser realmente ingenuidade, sim. Mas o fato de nós vermos o lado que não é positivo das pessoas não nos dá o direito de fazermos julgamentos externos sobre ela, ficarmos expondo as pessoas publicamente. Nós não devemos expor as pessoas, porque até a gente não sabe se é verdade o que nós pensamos sobre elas, guardarmos para nós as nossas reflexões, nos protegermos sem, evidentemente, escandalizarmos aquilo que nós não temos certeza sobre esses fatos, para que a gente não incorra num outro ato, que é o ato da difamação, que é de você tentar destruir a vida das pessoas com aquilo que você fala, quer seja de maneira direta, quer seja pelas redes sociais. Então, a gente desconfia, se protege, guarda para nós, mas evita destruir a vida dos outros quando a gente não tem certeza do que está acontecendo. Tem uma pergunta interessante do Gustavo aqui, ele quer saber o seguinte: como falar da vida após a morte para não espíritas? Isso aí está na introdução do livro O que é o Espiritismo, em que Allan Kardec diz o seguinte: se você vai conversar com alguém e a pessoa diz, não, eu não acredito em Deus, não acredito em nada, então não adianta nem continuar. Porque se não acredita em Deus e não acredita em nada, você vai dizer o quê para ele? Então você vai ter que primeiro trabalhar nos fundamentos disso, nas comprovações científicas de que o fenômeno existe. Então você vai ter que gastar um tempo da sua conversa falando sobre a existência do espírito e as comprovações de que isso é verdade, para depois se pensar em alguma discussão sobre vida após a morte, uma reflexão mais filosófica sobre isso. É por isso que o conhecimento espírita é tão importante, porque ele nos abre uma dimensão de interpretação da vida completamente diferente. No primeiro capítulo do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec faz até uma discussão sobre isso, em que ele diz que um jovem de 20 anos, ele recebe a notícia de que ele vai morrer. Como age ele se ele é espírita e se ele não é espírita? Então, no capítulo O Porvir e o Nada, em que ele mostra que o conhecimento da vida espiritual interfere profundamente na maneira da gente ver a vida. Você tem uma pessoa que ela não enxerga a vida espiritual, que ela não vê isso, é muito difícil você prosseguir numa discussão. Quando isso acontece do lado prático e a gente não quer discutir, a gente tem que tirar por menos
na prática e dizer assim, olha, esse conhecimento não é o mais importante. O mais importante é fazermos o bem. Porque às vezes a gente fica tão insistente na questão de que a pessoa tem que acreditar em vida após a morte para que você consiga passar o que você sabe, que você perde momentos importantes para falar sobre o bem. Porque a bem da verdade, saber que a vida não acaba no túmulo nunca salvou ninguém. Ajuda, mas não é uma condição de garantia de salvação. Mas se eu não amar, eu estou bem complicado. Você vê que quando Jesus veio à Terra, ele poderia ter gastado sua vida pública para falar sobre perispírito, mediunidade, reencarnação, lei de causa e efeito. Ele não falou nada disso. Por quê? Porque a vida pública dele ia ser muito curta. Ele precisava focar naquilo que salvava as pessoas. O que é que salva as pessoas? Será que o que salva as pessoas é saber que tem reencarnação ou salva as pessoas saber que tem que amar o próximo? Então vamos focar no que é essencial. Se você está com alguém que não acredita na vida após a morte, não sabe nada sobre isso, não tem em discutir, vai perder seu tempo. Não tem mais tempo para estar discutindo religião, nem teimando com as pessoas que pensam diferente de nós. Se a pessoa não acredita, tudo bem. Foca no que pode ajudar. E dizer, olha, a gente acredita em vida após a morte, é uma coisa interessante por causa disso, disso, disso. E conta sem querer convencer e leva para o lado da transformação moral. Sem querer, não, você está errado. E isso não é um duelo. A gente não pode conversar quando a gente está tratando com pessoas que pensam diferente de nós, como se fosse um duelo de ideias. Você diz, olha, engraçado, olha como é que a gente pensa assim, 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 assim. Você pensa diferente, né? Olha que interessante. Então, por que a gente pensa assim? A gente pensa isso, isso, isso. E você trabalha como se fosse uma escola filosófica, e você trabalha uma conversa mais leve, mais gostosa, em que a pessoa vai ter o prazer de ouvir e conhecer o que você está falando, do que dizer, não, você está errado. Então me explica por que tal coisa. Então, não faça isso. Não saia para o confronto. Mostre, diga, olha aqui, olha o raciocínio que o Espiritismo faz. E mostra para ela como é que ele raciocina, sem querer convencer a pessoa. Esse não é o nosso propósito. O nosso propósito do Espiritismo é garantir a transformação moral do homem. Isso passa pela nossa também, de não querermos impor sobre o outro as nossas verdades, com a crença de que só o que nós sabemos é que pode realmente salvar as criaturas. Muito bem, seu Pinga Fogo. Pode tomar um copo d'água aí para você ir hidratando. E queria dizer que hoje as perguntas estão boas. Olha, essa aqui, na verdade, não é bem uma pergunta, mas assim, a pessoa quer te ouvir. Vamos lá. A Gislaine Silveira. Como fica uma pessoa que tira a vida do outro pelas costas? Isso aconteceu com meu filho. E eu tô com uma dificuldade, a ficha não caiu. Ela perdeu o filho? É. Quer dizer, como fica uma pessoa que tira a vida do outro pelas costas? Isso aconteceu com meu filho. E eu tô com dificuldade. A ficha não caiu. Acredito que o filho dela tenha sido a vítima, né? Isso. Eu também penso assim. Vamos trabalhar por essa ótica. Voltamos à questão da perda dos filhos. A gente tem muita dificuldade para trabalhar a questão da perda dos filhos. E nas etapas do luto, a primeira etapa do luto é a negação. Isso não aconteceu, não é possível. Isso não pode ser verdade. Isso não é verdade, não pode ser, não pode ser. Não, ele está viajando, mas ele vai aparecer. Isso é o primeiro período. É o período da negação. Então, esse período é uma fase que varia de pessoa para pessoa. E é uma fase difícil, porque a pessoa rejeita quando você quer conversar. Às vezes ela até ouve, está balançando a cabeça, mas por dentro ela diz assim, eu não quero ouvir isso. E as pessoas vão dizer, olha, sabe o que acontece? Seu filho desencarnou, mas continua, eu não quero ouvir isso. Ele não desencarnou, ele está vivo. Não, eu não quero ouvir, eu não quero aceitar essa realidade. Então, essa primeira fase é uma fase que cada pessoa tem um tempo para que ela aconteça. Eu conheço pessoas que passaram anos negando que isso teria acontecido. Não aceitava de jeito nenhum, não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso, mas isso é a realidade. Essa é a realidade, mas eu não posso.
Por quê? Porque a pessoa não consegue trazer para dentro do seu eu a realidade daquilo que está acontecendo. No caso seu específico, provavelmente isso aconteceu há pouco tempo. Então a gente tem que ter realmente paciência conosco mesmo, porque a gente demora um pouco mais para digerir isso. É difícil digerir. E principalmente quando esse fenômeno tem uma outra pessoa por trás. E uma coisa é quando você perde um filho em que você não tem uma outra pessoa envolvida na trama. Uma doença, um acidente. Agora, quando alguém deliberadamente toma essa decisão, nós temos duas dores para tratar. A dor da perda e a dor do ódio. A dor do desejo de vingança. E vou contar para vocês uma história que aconteceu na minha terra, lá em Porto Velho. Nós tivemos uma família que perdeu o filho num acidente de trânsito. Uma coisa terrível. Menino maravilhoso e tal, o menino desencarnou. E a mãe e o pai ficaram numa condição muito difícil, muito difícil, muito difícil. E uma vez, depois de um tempo que ele já tinha desencarnado, acho que já tinha mais de ano que ele tinha desencarnado, ele mandou uma mensagem para ela. Ela conseguiu uma mensagem em que ele dizia que ele não queria vê-los assim e que ninguém procurasse se vingar, porque se isso acontecesse, prejudicaria toda a família, inclusive ele do lado de lá. A mãe recebeu aquilo e disse: mas eu não tenho desejo de vingança. Nem me passa isso. Foi um acidente, mas eu não tenho vontade de fazer nada com o rapaz que estava dirigindo. Eu só não queria um consolo para mim, mas não sei o que tem a ver, mas tudo bem. Levou para casa. Chegou em casa, mostrou para o marido e disse: olha isso aqui. Quando ele pegou, que ele leu, ele caiu num pranto danado. Ele disse: eu estava fazendo estava arquitetando tudo. Essa semana eu ia comprar arma, eu ia matar a pessoa que provocou o acidente. Então você vê como que funciona o mundo espiritual dentro disso. Às vezes a gente acha que a gente vai resolver o problema através de uma desforra, de uma vingança. E a gente vai só complicar a vida de todos nós. No seu caso particular, você tem duas dores para tratar. A dor da perda e essa outra dor do desejo de vingança. Essa dor do desejo de vingança, ela precisa ser cuidada com a interpretação daquilo que o Espiritismo nos dá. Falando para nós que o ódio vincula os espíritos. E você vai trazer para dentro de casa, numa próxima existência, essa pessoa que você não quer. Então a gente precisa fazer um esforço para perdoar. Eu sei que é difícil. Para que ele perca os vínculos com você. Que ele recupere a história daquilo que ele fez com outra pessoa, com outras famílias, com outros grupos, não necessariamente você. Mas se você ficar alimentando ódio e falando, não aceito, não é possível, e está solto, não é possível, deveria. Então você traz essa pessoa para perto da sua história de vida. Além dos processos de perturbação espiritual que a gente acaba ganhando por conta disso. Uma pessoa que faz esse ato deslocado, ela não age sozinha, ela age perturbada por uma série de entidades que querem o mal dele. E quando percebem que você também quer o mal dele, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então essas entidades que perturbam lá, passam a perturbar aqui e vão visitar a sua casa. Vão ter franco acesso à sua casa, vão dormir com você no pensamento. Vão, durante o sono, levar você para fazer a arquitetação do que você vai fazer. Vão ser suas companhias inseparáveis. Tenho certeza que não é isso que você quer. Então, é difícil. É difícil. Talvez você precise de uma terapia para ajudar nesse processo. Mas esse fenômeno de desamor, de mágoa, de ódio, ele não vai ter uma boa solução. Ele vai acabar complicando a história sua, dele e do seu filho também, porque ele vai se sentir envolvido na trama daquilo que está acontecendo.
O companheiro que produziu o ato que fez pode ter sido apenas um instrumento. A desencarnação do seu filho poderia estar programada para esse período. Existem situações nas quais a gente está programado para desencarnar numa certa idade. E quando a gente se vê em função de algumas circunstâncias, nós podemos nos sentir trazidos para a cena e vai permitir a nossa desencarnação para que a gente cumpra um planejamento. Se não fosse esse rapaz, seria um acidente de trânsito, seria uma doença, seria alguma coisa, mas nesse período da existência dele, provavelmente já estivesse programada essa desencarnação, da qual esse rapaz foi apenas o instrumento para que isso acontecesse. Agora, para cuidar da saudade, que é um processo mais longo, esse é mais demorado, esse demora décadas, para a gente poder ir agasalhando isso no coração, aceitando o ocorrido e modificando os nossos corações para para aquilo que a vida pede, vai precisar de tempo. E o conhecimento espírita é tão importante nessa hora. Ele é tão útil porque ele dá a nós o consolo que a gente precisa. E existem muitas pessoas que vão para uns eventos que ocorrem de cartas consoladoras, em que mães recebem cartas de seus filhos. E é muito interessante observar esses eventos, porque nos salões se colocam 1000 mães esperando carta, mas vão ser recebidas 5, 6, 7 cartas naquela noite. Mas a emoção que cada mãe sente quando recebe a carta de seu filho consola todas as 1000 mães que estão no salão. Nem todas vão receber, uma pequenina parte delas vão receber, mas a consolação que todas recebem por verem aquela receber a carta de seu filho é uma coisa extraordinária. E esse poder de nos trazer a certeza de que nossos filhos vivem e de que nossos filhos nos aguardam, e de que o amor é muito mais forte do que a morte, e de que Deus, o soberano Senhor, tem explicações para isso, e de que essa separação temporária ela vai ser necessária para uma união muito mais duradoura no futuro, ela é essencial para que a gente consiga ter a serenidade emocional para tocar o resto da nossa existência. Então, esse conhecimento espírita ele é muito importante, tanto para que a gente se fortaleça diante da perda, como que a gente entenda a necessidade de desalgemar as nossas almas desses outros companheiros que são tão infelizes, para que a gente não construa no futuro famílias perturbadas pela presença de indivíduos que vão ser, na verdade, rejeitados por nós desde o nascimento, porque eles vieram para o nosso lar, não foi atraído pelos laços de afeto, mas atraídos pelo desamor imenso que nós temos por essas criaturas e que fizeram que eles já nascessem perto de nós. Não se condene a isso. Faça uma nova história. Trabalhe o perdão, eu sei que é difícil, mas é preciso fazer. E mergulhe no entendimento da doutrina espírita para crescer em você a certeza de que a morte não existe e de que o amor é muito mais forte do que tudo que possa nos acontecer. Muito bem, vamos lá para mais uma pergunta boa aqui. A Dalva Bastos. Vamos lá. Em que sentido Kardec, no item 4 do capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, usou a expressão espiar nos mundos regeneradores, nos quais as almas que ainda têm nos quais as almas que ainda têm o que espiar? E aí a Dalva também acrescenta, né? Não, volta. Vamos lá. Ela está dizendo aqui que no item 4 está dito isso. No item 3. Os quais as almas ainda têm o que espiar. Isso está no item 4, ok. Tá, aí ela vai colocar o seguinte também, ó. Sendo que Santo Agostinho afirma no item 17 que nos mundos regeneradores os espíritos têm de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Vamos lá, né? Entendi. No item 4, ela diz que não tem... No item 4 diz que tem expiação. E no item 17 diz que não tem as angústias pungentes da expiação. Ok. Ela deve estar perguntando a aparente contradição entre o item 4 e o item 17. Isso.
Respondendo sua pergunta, sim, os mundos de regeneração têm expiação, sim, porque eles não são espíritos puros, não é mundo superior. Os espíritos lá também espiam. Mas o que é espiar? Espiar não é só esse fenômeno dolorosíssimo que a gente vê na Terra. Espiar é o quê? É reencontrar com a experiência que eu não me saí bem, para que eu me saia de maneira correta nessa. Então, existem expiações pungentes, dolorosas, e existem expiações menos dolorosas. Então, o que se espera no mundo de regeneração é que a gente não tenha as expiações candentes, essas coisas absurdas que a Terra possui. Pessoas que morrem de fome, pessoas que possuem doenças terríveis, deformantes, elas vão desaparecer. No mundo de provas e expiações, não se espera que ninguém morra de fome. Não se espera que ninguém nesses mundos enfrente os horrores da guerra. Não se espera uma doença dilacerante no mundo desse tipo. Por quê? Porque as entidades que precisam passar por essas experiências não encarnam lá. Elas não irão mais para lá. Vamos dar só um exemplo. Hanseníase. Vamos imaginar que nos próximos 100 anos, sei lá, não sei quanto tempo, a gente consiga erradicar a hanseníase do mundo. As pessoas que precisarem passar pelo processo da hanseníase não vão encarnar mais na Terra, porque aqui não vai ter mais espaço, porque essa doença não existe mais aqui. Então, no mundo de regeneração, essas experiências dolorosas, esses dramas, como é dito no texto lá no 17, as angústias pungentes, né? Então, essas expiações terríveis que existem na Terra, elas não existem lá, não. Mas existe expiação. Por quê? Porque os espíritos não estão puros, eles precisam expiar. Tem coisa que fizeram de errado e tem que reencontrar. Então, egoísmo, orgulho, coisas que a gente ainda tem para resolver, a gente ainda vai encontrar lá na frente. Não são almas puras. O mundo é de regeneração, o mundo não é de regenerados. É lá que a gente vai efetivamente dizer, consegui vencer o meu egoísmo. Agora eu consegui vencer a minha vaidade. Então eu vou viver as experiências para que eu consiga me melhorar, consiga me transformar. Eu lembro uma vez, levando um estudo na Casa Espírita, lá em Porto Velho, levando um estudo na Casa Espírita, falando sobre a questão da mudança interior, não sei o quê. A pessoa, porque, sabe, eu tenho mágoa da minha mãe, porque quando a gente... Aí um falando, eu também, porque minha mãe, isso aqui. Aí começamos a falar, cada um comentando coisas de família. Aí, de repente, uma pessoa estava falando assim, engraçado, né? Nós estamos aqui falando das nossas dificuldades, dos nossos problemas, mas se tivesse o pessoal do presídio aqui ouvindo a gente, eles iam dizer, mas que besteira, gente. Isso lá é problema. O problema sou eu, que tenho não sei quantos assassinatos nas costas, e tenho não sei quantos... Se você não tem problema, vocês estão puro já. Porque aquele pessoal estava ali discutindo as coisinhas do lar. Mas não deixa de ser expiação. É expiação também, mas é expiação num processo mais intimista, de solução das questões que ainda estão em aberto dentro de mim. Mas não é mais uma sociedade para ter os dramas horrorosos que a gente tem dos mundos de provas e expiações, as coisas dantescas que nós temos aqui, os absurdos que a nossa sociedade possui, isso não vai ter por lá. Então, não teremos lá as angústias dolorosas, candentes, das expiações lacerantes, mas nós teremos processos expiatórios, em que a gente vai encontrar com as questões que a gente não soube resolver direitinho para poder melhorar. Mas não são essas coisas enormes, são mais as questões íntimas. Então, vai ter expiação, sim. As almas não estão purificadas lá. Jorge, tem essa pergunta aqui, essa daqui que eu estou postando. Palavras podem enfermar o espírito? Tem esse poder? Se a pessoa recebê-las, sim. Então, às vezes, você tem uma família em que você tem um pai que diz, meu filho, você nunca vai prestar na vida. Você é uma cruz que eu carrego, você é uma praga na minha vida. E essa frase dita, com a energia que ela é dita, se a criança absorve isso como verdade, ela ficou sequelada emocionalmente. Então, as palavras têm o poder de enfermar? Tem. Eu estou falando de pai, mas marido também pode fazer isso. Né? Destrói a vida da esposa, humilha. Ou a esposa pode perturbar a vida do marido e deixa a pessoa sequelada também. Então, as palavras podem? Podem.
se nós formos receptivos a elas. Se nós estivermos abertos, e a palavra de pai e mãe mexe muito com a cabeça da gente. Então, esses são os que mais deixam as suas marcas nas pessoas. E aí você fala uma frase muito pesada, o outro recebe aquilo como verdade e vai ter muita dificuldade para tratar isso para o futuro. Eu lembro uma vez que isso deve fazer uns 20 anos, um concurso público que teve, um amigo meu passou no concurso para um cargo muito elevado, assim, de salário muito bom. Ele tinha mais ou menos uns 40 anos. Esse cara caiu num pranto que ele conseguiu passar. Aí ele pegou o telefone e ligou para o pai. E o pai atendeu. E ele, com 40 anos, chorando no telefone, disse: pai, eu não sou o imprestável que o senhor disse que eu era. Eu passei no concurso público, viu? Eu não sou o imprestável. Aí eu fiquei olhando, esse cara tem 40 anos. Mas a frase que o pai disse, você é um imprestável, ficou armazenada dentro dele. Então, respondendo sua pergunta, as palavras podem enfermar? Podem, a depender da autoridade de quem diz e da fragilidade de quem ouve. Vamos lá, Jorge, para a última pergunta de hoje, porque já tem 1h30. Antônio Cláudio, de Campina Grande, na Paraíba. Tenho sonhos muito reveladores, mas nem sempre, ao acordar, consigo me lembrar do que sonhei. Isso teria alguma motivação ligada ao espiritismo? Antônio Cláudio, Campina Grande, na Paraíba. Antônio Cláudio, olha só, isso é muito comum. A gente, durante a noite, sai, tem uma série de experiências espirituais e está lúcido durante o sono. Assim, agora eu entendi de que eu estou. Quando eu acordar, eu vou lembrar tudinho. Eu estou vendo de que eu estou, eu sei tudo, não vou esquecer. Aí, quando acorda de manhã, eu viajei. Eu fui para um local, era uma casa grande, eu entrava, cara, agora não lembro mais o resto. Tinha umas pessoas lá, não lembro. Aí não lembro mais, só lembro fragmentos do sonho. Isso é muito comum. Esse tipo de sonho é muito frequente, você acordar esquecendo parte dele. Mas você está perguntando se tem relação com o espiritismo, ou seja, se os sonhos são espirituais. Muito bem. Qual é a grande marca para a gente ter a ideia se o nosso sonho é um sonho espiritual ou ele não tem nada a ver de espiritual? É quando você está lúcido durante o sonho. Quando durante o sonho você, mas eu estou aqui, estou falando com a minha avó já morreu. E não, mas a minha mão não é assim, meu corpo não é assim. Eu estou lúcido, eu consigo raciocinar com a minha cabeça com aquilo que está acontecendo. E às vezes, no sonho, eu digo assim, mas vô, o senhor está morto. Como é que eu estou falando com o senhor aqui? Que conversa é essa? Por que o senhor... E o senhor está saudável, o senhor estava todo doente. Como é que o senhor está bem? Então, essa capacidade de raciocínio pleno durante o sonho é a característica indelével de que estamos vivendo uma experiência espiritual. Então, esse é um tipo de sonho espiritual. Um outro tipo de sonho espiritual é o sonho que se repete sistematicamente. Você sempre sonha com aquela mesma cena. Você dentro de um local, vem uma onda enorme, cobre sua jangada e você tenta... Então, esse sonho que se repete, ele tem a ver com histórias que você viveu. Clichês que ficaram armazenados. Sonho com cena de guerra, dormo, vou para o campo de batalha, durmo, campo de batalha, dorme, campo de batalha. Então é porque ficou impregnado, a sua alma está impregnada daquela história. Dormiu, volta para a cena. São sonhos espirituais também. Agora, se você está sonhando, não está tendo controle sobre suas ações, você nem raciocina como você durante o sonho, então pode não ser um sonho espiritual. E não lembrar dele não é um atributo só seu. Uma boa parte, inclusive, dos bons médiuns fica com lacunas significativas no sonho quando volta para a vida de vigília. Então, isso aí realmente pode ser, sim, uma experiência espiritual. Eu falei que era a última, mas tem uma questão que foi colocada aqui, e o Jorge Kleber pede se você pode falar sobre a obra de Carlos Torres Pastorino, A Sabedoria do Evangelho. É possível? Quer que eu fale sobre ela? Ele perguntou se você poderia, em alguma ocasião, citá-la aí, ou falar alguma coisa. Sim, a obra A Sabedoria do Evangelho é uma obra que tem
9 volumes. Só tem 8 que estão na internet, mas tem um nono que ainda que algumas poucas pessoas têm. Ela tem, inclusive, anotações à mão feita pelo Torres Pastorino. À mão. E essa obra ela não é vendida, a gente só encontra na internet em PDF. Felizmente, teve alguém que passou para o PDF. Existe um probleminha aí da questão da autorização para poder imprimir essa obra, e por conta disso, algumas pessoas pegaram e digitaram essa obra e colocaram na internet. É uma obra excelente, talvez o estudo mais completo que nós tenhamos sobre a análise dos evangelhos esteja nessa obra do Torres Pastorino, feito por um encarnado. A obra de Emmanuel, de análise dos evangelhos, é muito boa. E a obra de Pastorino é extraordinária, porque Emmanuel ele faz sempre uma análise muito metafórica, filosófica. Pega um versículo e cria uma análise metafórica em cima daquilo. Torres Pastorino ele faz um estudo diferente, ele pega o trecho do Evangelho, vai buscar no original, pega no grego, no latim, no hebraico, no aramaico, tentar entender o que eram aquelas palavras e tal. E ele tem umas leituras, umas interpretações, umas sacadas do texto que só ele tem. Eu, particularmente, acho uma obra extraordinária. Ela tem, entretanto, alguns momentos, que não são muitos, em que ele faz algumas viagens, ele apresenta algumas ideias que não são ideias propriamente espíritas. Então, alguns desenhos que ele faz, uns círculos dentro de quadrado, quadrado dentro de triângulo, triângulo dentro de um círculo, e fazendo umas conexões do ego com Deus, com o eu e o espírito. Que essas coisas aí são por conta das interpretações que ele mesmo faz. Mas a leitura que Torres Pastorino faz nesses 8 volumes, que é o que a gente tem mais facilidade de achar, é extraordinária, uma obra maravilhosa. Recomendável para aqueles que gostam de estudar o Evangelho, para poder tirar dali lições maravilhosas de esclarecimento sobre alguns pontos obscuros que o texto evangélico possa ter. Muito bem, a gente está chegando ao final do programa. Eu vou pedir para o Jorge fazer aquela prece final, e eu queria dedicar essa prece para aquele pedido que a gente recebeu em favor de Maria Júlia, 12 anos, está internada no Hospital Santa Clara, aqui na cidade de Uberlândia. E eu tenho certeza, você viu que hoje o programa recebeu muitas perguntas que trabalharam um lado, né, de grande dificuldade de superação, né, Jorge? Então, eu queria ser intuído pelos nossos amigos espirituais, eu queria convidar todo mundo que mentalizasse também, porque é preciso que a gente mantenha a conexão com Deus, para que a gente possa fornecer energias e também receber as energias para que a gente consiga seguir adiante nessa nossa caminhada. Com você, Jorge. Senhor das nossas vidas, deita o teu olhar misericordioso sobre a imensidão das nossas faltas e o vazio profundo que trazemos dentro das nossas almas. Traz as tuas mãos santas, Senhor, e coloca sobre as nossas cabeças, para que a paz que tu podes trazer para cada um de nós preencha o vazio profundo que trazemos dentro das nossas almas, fazendo com que nos perguntemos a razão das nossas próprias existências. Ajuda-nos, Senhor, a voltarmos a ouvir a mensagem que o teu Filho Jesus deixou sobre a terra. A mensagem de socorro aos que estavam vencidos, aos que haviam perdido as suas esperanças. E permite às nossas almas ouvir de maneira mais profunda o seu chamado divino a nos dizer: vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos,
que eu vos aliviarei. Vem, Senhor, e protege os nossos corações, nos ajudando a dar novamente um sentido para as nossas existências, nos dando condições de perceber os propósitos pelos quais tu nos chamaste do mundo dos espíritos, para que retornássemos à carne, no grande objetivo de mudarmos as nossas vidas. Abençoa assim, Senhor, não somente a nós, mas aos companheiros espirituais que se agasalham junto das nossas almas e que, de alguma forma, se vincularam aos nossos corações, em virtude das histórias que possuímos juntos e através dos fios invisíveis que nos vinculam a eles. Eles hoje têm acesso às nossas mentes. Senhor, não somente nós, mas eles também estão perdidos. Eles também não sabem por que vivem. Eles também perderam o sentido do propósito de suas próprias vidas. Por isso, Senhor, tem misericórdia não somente de mim, mas também daqueles que me acompanham e que, de alguma forma, produzem no meu coração a imensidão de dores, de tristezas e desesperanças que não são só minhas, são deles também. Senhor, pede para que Jesus venha novamente fazer comigo o que ele fazia na Galileia. Deixa que ele venha estender as suas mãos sobre mim também, desconectando as entidades perturbadoras, muitas delas que não sabem nem sequer que me perturbam, para que todos nós sejamos acolhidos nos teus braços. Esses companheiros, assim como eu, somos profundamente infelizes, porque perdemos o rumo que nos levava até ti. Perdemos os propósitos maiores da vida. E é por isso, Senhor, que hoje eu e eles estamos aqui para te rogar que tu nos auxilies a reencontrar o fio de esperança que nós perdemos. Acende, Senhor, nas nossas rotas o fio de luz que nós soltamos lá atrás, quando decidimos abandonar-te no meio da trilha. Oferece-nos novamente a chance de retomarmos esse rumo, para que nós agora consigamos trilhar as nossas histórias com mais firmeza, porque agora já sabemos o que nos acontece quando nos afastamos de ti. Protege-nos, Senhor, para que nunca mais nos sintamos sozinhos, para que o teu amor penetre fundo as nossas almas e socorra não somente a nós que aqui estamos, mas a todos na terra que perguntam pela tua presença nas suas vidas. Ajuda todos, Senhor, a nos reencontrarmos contigo. Aqueles que, de alguma forma, perderam seus filhos e que também não sabem o rumo que devem seguir. Misericórdia sobre todas essas almas e nos ajuda a entender que nossos filhos vivem,
que a morte não os roubou de nós, mas que a vida nos concedeu o dom de vivermos com eles por um tempo. Traz aos nossos ouvidos a palavra de esperança de que nossos filhos vivem, que o amor dos nossos filhos permanece e que as nossas almas, sim, encontram-se com frequência e que no futuro, quando assim tu desejares, e não nós nos encontraremos para o encontro maravilhoso da felicidade legítima, em que sem as fronteiras do corpo, sem os embaraços da morte, os nossos corações se aquecerão novamente na paz que tu reservas aos corações que te servem. Por isso, Senhor, como sabemos que tu nos ouves, nós te pedimos que os teus espíritos benfeitores, a teu comando, sob a tua ordem, possam se deslocar aos hospitais da terra para atender a todos aqueles que nesta noite ali se encontram vitimados pelos dramas profundos da depressão. Todas as almas da terra que enfrentam hoje o conflito da tentativa do suicídio, que todos possam ser envolvidos pela tua paz infinita, que tudo que tu puderes de nós retirar para o socorro e auxílio de todas essas entidades, que isso possa ser feito. Que nós possamos, de alguma forma, nos comprometer no retorno desses companheiros para o nosso mundo físico. Que nós possamos dizer do nosso compromisso em ajudá-los de maneira mais efetiva, para que eles se fortaleçam e não tentem mais uma vez. Protege a todos eles, Senhor. A todos indistintamente. Todos. E deita as tuas bênçãos sobre a Maria Júlia, que nesse momento seu espírito benfeitor, seu anjo guardião, seu espírito mentor, valendo-se das nossas energias nesse momento, possa ter ainda mais acesso a ela, desligando os fios invisíveis das entidades que a ela se vincularam, desatando os processos profundos de laços espirituais com as entidades que a perturbam, permitindo a ela a chance do retorno, a possibilidade da volta e a descoberta do propósito da vida. Ajuda Maria Júlia, Senhor. E ajuda todos os demais que também, como ela hoje, encontram-se emaranhados nas mesmas teias. Afugenta das nossas almas o materialismo que nos cega e conforta todas as mães da terra na certeza de que a vida permanece sempre, de que a morte não existe e de que teu amor infinito há de garantir a todos nós a bênção que nos falta para que nós consigamos voltar ao tempo lá atrás e reencontrarmos Jesus ressurreto, vencendo a morte e dizendo a todos que a morte não existe e que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Dá-nos essa certeza, Senhor, e deixa que nos entreguemos inteiramente aos teus cuidados, na certeza da tua paz, da tua proteção, da tua graça divina, que nunca cessa de nos amparar. Fica conosco, Senhor. Abençoa as nossas almas e nos guarda na tua paz. Muito bem.
Nossa gratidão, Jorge, pela presença mais uma vez, edição número 23 do Pinga Fogo. Eu queria dizer para a Jaciara Almeida, semana que vem a gente vai colocar essa sua pergunta para o Jorge, tá? Não deu tempo hoje, mas continua em prece, orando, viu? E aí eu vou pedir para o Jorge, semana que vem, comentar essa pergunta que você colocou. Jorge, semana que vem, um abraço pessoal da FEB TV, da RAI TV, da TV7, da TV Secal e da Web Rádio Amigo Espiritual. A nossa gratidão. E vamos que vamos, ó. Tem uma novidade, já vamos falar assim, marca na agenda de vocês aí, ó. 19 de dezembro, um sábado, pela manhã, tem uma atividade assim, ó, super legal, que a gente vai aos poucos trazendo aqui para vocês. Mas vai ser um presente de Natal. O Jorge está no meio, mas a Sâmia, tá? Só IAKK Resende. Chega. O tema depois a gente vai trabalhar. Mas vai ser muito bonito. Jorge, obrigado, viu? Muito obrigado também. Uma boa noite para todos nós. E que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus, todos nós. Até amanhã cedinho, gente. Fique com Deus. Muita paz para todo mundo. A gente tá junto. Não desistam. Prossigam firmes e fortes. Tudo passa. Vale a pena. Vale a pena. A vida vale a pena. Vale a pena. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.